Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, ajuda a Igreja que sofre aqui na sua televisão. Eu sou o Paulo Aido e é sempre um privilégio saber que posso contar com a sua companhia aí desse lado durante os próximos 50 minutos. Comigo está a Catarina Martins de Betancourt, a diretora da Fundação AIS em Portugal, que nos vai comentar os principais temas que estão a marcar a atualidade. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá também aos nossos telespectadores. Mi modo de ver para ustedes en Portugal o para todas personas de buena voluntad, lo primero es rezar a la Virgen, Nuestra Señora de Fátima, a quien le tenemos muchísima devoción, y rezamos el rosario todos los días con los niños, con la gente adulta delante del Santísimo, y rezamos después de cada misterio la oración del ángel: oh Jesús mío, perdona nuestras culpas. Le pedimos por la paz, Rezar pela paz. O que o padre Gabriel Romanelli nos acaba de dizer, nos acaba de pedir, é que rezemos aqui em Portugal e em todo o mundo pela paz na faixa de Gaza. Ele está na paróquia da Sagrada Família, no norte da faixa de Gaza, onde estão refugiados neste momento pouco mais de 500 cristãos. As palavras deste sacerdote argentino do Verbo Encarnado estiveram em foco no Jubileu dos Cristãos Perseguidos, que a Fundação AIS organizou no passado fim de semana, de 29 e 30 de março, em Aroca, na Diocese do Porto. Este vai ser, obviamente, um dos temas para debater no programa de hoje, programa que está a começar agora. Mas vamos começar pela Nigéria e deixo aqui duas notas. Primeira, que no Jubileu dos Cristãos Perseguidos, que a Fundação AIS organizou em Aroca, houve também, além do padre Gabriel Romanelli, que escutámos mesmo agora, houve também a intervenção do padre Simon Ayugo, um sacerdote nigeriano que está a viver em Portugal há vários anos e que testemunhou como é difícil, por vezes mesmo heroico, ser-se cristão na Nigéria. A segunda nota é que já na semana passada nós começámos o nosso programa com uma notícia dramática, a do assassinato de um seminarista neste país de África. Estamos a falar da Nigéria. E hoje voltamos à Nigéria porque houve, entretanto, Catarina, e apenas no fim de semana, o sequestro de mais 2 sacerdotes. É isso mesmo, Paulo. Portanto, foram 2 padres que foram então raptados no fim de semana de 22 e 23 de março, na Nigéria, embora um deles tenha sido depois libertado, pouco tempo depois, graças a uma operação das forças de segurança. Mas, independentemente disso, Paulo, o que é de facto importante é estes 2 sacerdotes, mais 2 sacerdotes foram raptados, o que significa que este país de África é já responsável por mais de 80% de todos os casos de violência extrema contra membros da Igreja em todo o mundo neste ano 2025, o que revela, como é evidente, que estamos perante uma situação alarmante de insegurança neste país de África, Paulo. Exatamente, mas o que é que se sabe sobre o rapto destes 2 sacerdotes? Bom, Paulo, ainda não se sabe muito, na verdade, portanto sabemos apenas que um deles, que é o padre Stefan Etchezona, foi sequestrado então no sábado, dia 23, na Diocese de Akwa, no estado de Anambra, enquanto estava num posto de abastecimento de combustível, que estava a pôr combustível no seu automóvel. Depois, 24 horas depois, Paulo, na Diocese de Owerri, anunciava também o sequestro de um outro sacerdote, o padre Jona Obaechu, que terá sido capturado enquanto conduzia também o seu automóvel, alguns no estado de Imo. Portanto, e como a Catarina já sublinhou, estes 2 casos tiveram, isto até ao momento, claro, desfechos diferentes. Exatamente, Paulo. Portanto, o padre Stefan acabaria então por ser libertado horas depois do seu rapto, na sequência então de uma operação conjunta, quer dos agentes de polícia, quer das forças de segurança, também com o exército, portanto, várias forças de segurança que acabaram por conseguir então libertar este padre. Portanto, houve uma troca de tiros e os sequestradores acabaram por ver o veículo onde seguiam com o padre imobilizado, acabaram então por conseguir bloquear aquele carro, estas forças de segurança, o padre acabou por sair ileso. Muito bem. O outro sacerdote, infelizmente, Paulo, continua desaparecido até hoje, não é? Muito bem. Com estes 2 casos, estamos a falar, aumentou para 12 o número de religiosos sequestrados na Nigéria só desde o início do corrente ano, sendo que 2 deles, o padre Sylvester Okchukwu e o seminarista Andrew Peter, acabariam por ser assassinados pelos seus raptores, como aliás nós já relatámos aqui no nosso programa. Sim, é isso mesmo, Paulo, e portanto, como o Paulo estava a dizer, este ano até o momento já foram então 12 sacerdotes, 12 religiosos que foram sequestrados na Nigéria.
E para nós percebermos, Paulo, um pouco a dimensão desta tragédia, deste acontecimento tão dramático que estamos aqui a viver, podemos dizer que só no ano passado, portanto em 2024, houve só, e Paulo, claro que este só é sempre entre aspas, não é? Porque não é só um caso, bastaria para ser terrível, não é? Portanto, então houve só 3 sequestros, portanto 100 vítimas fatais, isto durante o ano então de 2024. Depois, em 2023, Paulo, nós tivemos 2 raptos e um assassinato. E depois, em 2022, houve 7 sequestros e um assassinato. Portanto, estes dados, Paulo, se nós olharmos para esta evolução ao longo destes últimos anos, revelam que, de facto, este primeiro trimestre de 2025 é terrível e está a ser, de facto, o mais violento desde que a Fundação AES começou, então, a monitorizar estes casos de violência na Nigéria, neste caso, não é? Muito bem. Raptos, então, de padres, de seminaristas, ataques a cristãos. Esta é, infelizmente, uma realidade cada vez mais frequente na Nigéria. O padre Stephen Ojapa, do estado de Adamawa, situado no norte da Nigéria, ele sabe bem o que significa ser raptado, sabe bem o que significa ter, por exemplo, uma arma apontada à cabeça, sabe bem o que significa o medo de poder ser assassinado a sangue frio. E porquê é que eu digo isto? Porque foi precisamente isso que aconteceu em maio de 2022, como ele contou ao nosso colega John Pontifex, da Fundação AES do Reino Unido, no podcast Break the Silence, com histórias de perseguição aos cristãos no mundo. It happened on May 24th/25th early hours of the morning, when the bandits just came in the middle of the night, around 11:40 p.m. That should be 24th. There were about 15 that entered the house, and all of us were asleep. Myself, Father Oliver, and 2 siblings, Umi and Hassan. All of us were in different rooms. And personally, I just had a tap on my legs, and they said to me, "Katashi, Kaibaki, wake up! You have visitors." So when I opened my eyes, I just saw flashlights, I saw cutlasses, I saw guns right on my head, and they dragged me out of the house. They went to the other rooms and dragged, within 5 minutes, they dragged the 4 of us out of the house. Estamos a falar da Nigéria, a propósito do rapto nos dias 22 e 23 de março de mais 2 sacerdotes, não esquecendo que houve dias antes e no espaço de menos de 2 semanas o assassinato também de um seminarista e de um sacerdote. A situação de insegurança é tão grave que não há ninguém que possa dizer que está a salvo neste país de África. Vamos agora conhecer a história de John Mandiang Dalu. Ele é agricultor, é católico e também vive com medo. Ele tem medo, por exemplo, do que possa acontecer quando manda os seus filhos para a escola. There are places where you will not even be permitted to practice your faith as a Christian. A lot of people have been kidnapped simply because of their faith. Just last week, a priest was kidnapped. These are the realities that we are faced with. My name is John Mandiang Dalu. I am a farmer. I am a Catholic, a Christian. And then you start wondering, I will send my kids to school. I don't know what will happen because I don't go with them. We cannot stop practicing our faith simply because of those challenges. As a Christian, I don't have any reason to be hopeless because I know He who is in me is greater than he who is in the world. Hope and faith, they walk hand in hand. That prayer that you see is not just the rosary. That rosary works wonders. But whenever I am in need or whenever I find myself in difficult situations, I tell Mother Mary to intercede for me. Whenever I call upon her, the request is answered. Our hope as Christians is the resurrection.
If you don't have that hope, your faith will be shaken. Da Nigéria, da violência contra os cristãos na Nigéria, vamos agora até ao Paquistão. E para falar também de violência. Neste caso, a violência é que um jovem cristão foi brutalmente agredido em mais um episódio de intolerância religiosa neste país asiático. Sim, Paulo, é mais um caso de violência extrema contra um cristão. Desta vez foi contra o Waqas Mazi, um jovem então de 22 anos de idade, Paulo. Ele foi brutalmente atacado pelo seu supervisor na fábrica de papel onde ele trabalha, em Sheikhupura, no Punjab. Portanto, este incidente que ocorreu então no passado dia 22 de março, Paulo, põe em evidência, como acabou também o Paulo de referir, uma vez mais esta intolerância religiosa que existe neste país e que persiste em grande parte desta sociedade do Paquistão, não é? De acordo com os relatos dos familiares do jovem, que foram recebidos os relatos pela Fundação AIS, o ataque que vitimou Waqas Mazi estaria relacionado com a recusa do jovem em se converter ao Islão, após ter sido coagido para isso pelo seu próprio supervisor. Exato, Paulo. O que sabemos é que terá sido efetivamente então esta recusa que levou o supervisor, que é muçulmano, então, a agredir então este jovem de uma forma muito violenta, não é? Além disso, o supervisor também acusou este jovem, Paulo, de ter profanado algumas páginas do Corão que depois apareceram no lixo, não é? Entretanto, a polícia já está a investigar este caso. Sim, a polícia está a investigar este incidente e que foi registado então como um caso de uma tentativa de homicídio e neste momento, Paulo, o supervisor, portanto este homem que agrediu este jovem cristão, está detido e está a aguardar também o desenvolvimento do processo, claro. E isso é de facto para já um desenvolvimento positivo deste caso. Mas como é que está, e esta também é uma questão importante, como é que está o jovem cristão? Bom, Paulo, pensamos, ele está bem, não é? Felizmente ele está bem, segundo a família, pelo menos as informações que fomos tendo da família, que ele está bem. Portanto, que este jovem, Waqas Mazi, sofreu então ferimentos graves no pescoço, mas que está a ser tratado num hospital público de Lahore. A agressão violenta a Waqas Mazi que trouxe para a ribalta, uma vez mais, esta questão da blasfémia, da utilização indevida da acusação de blasfémia, que tem sido, aliás, uma das armas mais ignóbeis, mas também mais eficazes contra os cristãos no Paquistão. Sem dúvida, Paulo. De facto, o problema é que no Paquistão basta lançar uma acusação contra uma pessoa, por mais ridícula que possa parecer essa acusação, isso significa logo de imediato um problema muito grave, não é? Por exemplo, quando alguém é acusado de blasfémia, muitas vezes é logo de imediato agredido ou é então detido pelas autoridades e, neste caso, arrisca mesmo também a própria morte, claro. Exatamente. Um dos casos mais conhecidos até hoje foi o de Asia Bibi. Esta mulher, mãe de 5 filhos, cristã, foi acusada em 2010 de ter bebido um copo de água de um poço. Exatamente, Paulo. Portanto, bastou isso. Portanto, bastou o facto desta mulher ter bebido um copo de água de um poço que foi... Portanto, é um simples copo de água e foi acusada então de blasfémia. Portanto, e ela foi logo considerada culpada. E foi condenada à morte por um tribunal do Paquistão. Enquanto esteve a aguardar a sentença, Paulo, ela esteve numa prisão paquistanesa muito pequena. Portanto, teve uma vida muito complicada enquanto esteve presa. Felizmente, e graças a todas as campanhas de denúncia que aconteceram, denunciando esta situação que estava a acontecer no Paquistão, que foram lançadas a nível internacional e que também nós, Fundação AIS, estivemos envolvidos nessas campanhas de denúncia. Portanto, a Asia Bibi acabou por ser depois libertada e absolvida já em 2018, Paulo. Foi libertada, mas condenada de alguma forma a viver no exílio, onde ela está neste momento, ela está a viver no Canadá. Mas a história de Asia Bibi não ficaria por aqui. 2 pessoas que tiveram a coragem de defender esta humilde mulher cristã foram assassinadas. Estou a falar de Salman Taseer, o então governador muçulmano do Punjab, e que foi assassinado em 2011, e também o ministro dos Assuntos Religiosos, Shahbaz Bhatti, que também foi assassinado nesse mesmo ano. Shahbaz Bhatti, aliás, ainda hoje recordado como um herói, como um mártir, como alguém que deu a vida em defesa dos mais humildes, dos mais pobres, alguém que deu a vida em defesa dos cristãos do Paquistão.
Vamos agora ao encontro de duas pessoas que conheceram e trabalharam com Shahbaz Bhatti, um seu conterrâneo, que foi até o seu cozinheiro, e Bajarat Kuka, de quem foi muito próximo e com quem lutou na defesa dos direitos humanos. Kuka chegou a estar preso por ter pretendido, imaginem, construir uma igreja em Islamabad. O meu nome é Basharat Kuka. Vivo em Islamabad. Trabalho na área dos direitos humanos, especialmente com minorias. Shahbaz Bhatti era um grande amigo meu. Começou um grupo chamado Frente de Libertação Cristã e depois mudou o seu escritório de Islamabad para Lahore. शहबाज भट्टी साहब ने इस्लामाबाद से लाहौर ऑफिस शिफ्ट किया। Comecei uma campanha para construir uma igreja numa zona rural na jurisdição de Islamabad. Os talibãs opuseram-se à construção da igreja e ameaçaram-nos para não construirmos a igreja. Consequentemente, lançaram uma ação judicial contra nós sob acusação de blasfémia de acordo com a secção 299C do Código Penal. Assim, passei cerca de 5 meses e 10 dias na prisão, numa cela de isolamento. Nem sequer conseguia ver o sol ou a luz do dia. Nos dias que passei na prisão, a Bíblia era tudo para mim. Eu vivia com a Bíblia, dormia com a Bíblia do meu coração. Eu comia a Bíblia, bebia a Bíblia. A Bíblia era tudo para mim. A vida não tem sentido sem fé. Falámos do Paquistão, um dos países do mundo onde a perseguição aos cristãos é mais acentuada nos dias de hoje. E agora, numa viagem ainda mais para o Oriente, vamos até ao Japão. Vamos até ao Japão a propósito de uma exposição que evoca a coragem dos chamados cristãos ocultos, Kakuri Kiristian, os cristãos ocultos do Japão. É uma exposição fotográfica que está patente ao público na igreja de Nova Oeiras, no Patriarcado de Lisboa. Atenção que é só até dia 9 de abril. Quem puder, fica aqui o desafio, deve ver esta exposição, porque ela conta-nos muito sobre, Catarina, a coragem e a fidelidade destes cristãos do Japão. É verdade, Paulo, e foi essa coragem que permitiu então que a fé permanecesse viva, embora na clandestinidade, durante mais de 2 séculos, Paulo. Portanto, esta é uma história muito significativa, embora desconhecida da grande maioria das pessoas, mas que diz muito como a religião pode desempenhar, de facto, um papel muito importante e mesmo essencial na vida comunitária, mesmo nos ambientes mais duros, nos ambientes de maior opressão. Nós temos um testemunho do padre Nuno Westwood, em cuja paróquia está a exposição e que nos vai falar destes cristãos ocultos do Japão. Mas antes, e até para situar os nossos telespectadores, importa dizer que esta é uma história que remonta ao século XVI e que envolve até os próprios portugueses. Exatamente, Paulo. Os portugueses chegaram ao Japão já nos idos anos de 1543 e, portanto, 6 anos mais tarde, então, os japoneses descobriram o cristianismo, não é? Quando chegaram os primeiros jesuítas a estas terras do sol nascente. Portanto, começava assim, então, uma história que teve momentos terríveis, quando depois, em 1614, a religião cristã foi banida, os missionários foram expulsos e os fiéis foram forçados a escolherem entre o martírio ou continuarem a viver a sua fé numa forma clandestina. É isso mesmo. Foi nesse ambiente de perseguição que nasceram os Kakuri Kirisitan, os cristãos ocultos do Japão, cuja coragem e fidelidade permitiu que a fé permanecesse viva durante mais de 2 séculos. O filme O Silêncio, de Martin Scorsese, aborda também este tema. A evocação desses anos de violência e bravura está então patente, como disse há pouco, só até dia 9 de abril, atenção à data, numa exposição na igreja de Nova Oeiras, do Patriarcado de Lisboa.
No dia 9, e fica aqui também já agora essa nota de agenda, vai haver uma conferência pelo padre João Caniço sobre o significado de ser missionário ontem, hoje e amanhã. É claro também na igreja de Nova Oeiras pelas 9h30, 9h30 da noite. Voltando à exposição, vamos agora então escutar o padre Nuno Westwood, que nos vai então dizer que os cristãos ocultos do Japão são mesmo, acima de tudo, uma interpelação aos cristãos de hoje. Na verdade, os cristãos japoneses foram forçados à clandestinidade, encontraram formas engenhosas de manter a sua identidade cristã, disfarçando as suas imagens, transmitindo as orações sem sussurros e celebrando até o batismo sem sacerdotes. A sua história lembra-nos que a fé não depende apenas das estruturas visíveis, mas também da comunhão interior com Cristo, que permanece vivo no exílio do nosso coração. Hoje, essa mesma coragem e fidelidade continua a ser testemunhadas por milhões de cristãos perseguidos no mundo. É o caso do Médio Oriente, na África, na Ásia. Há comunidades inteiras que sofrem discriminação, violência e morte apenas por professarem sua fé cristã. Muitos deles, como os Kirishita, são forçados à clandestinidade, privados dos sacramentos e dos espaços do culto. Esta exposição, por isso, apresentada no contexto do Jubileu 2025, é um convite a sermos verdadeiros peregrinos da esperança. Tal como os Kirishita perseveraram na sua fé, sem sinais exteriores de segurança, também nós, neste tempo jubilar, somos chamados a aprofundar a nossa confiança em Deus e a redescobrir o essencial do nosso caminho cristão. O Papa Francisco convida-nos a isso mesmo, convida-nos a entrar no jubileu com uma esperança renovada. E os Kirishita ensinam-nos precisamente isso, como manter viva a esperança quando tudo parece perdido. Eles não cederam ao desespero, mas encontraram na fidelidade a Cristo a força para resistir. O seu testemunho inspira-nos a enfrentar os desafios da nossa fé, hoje, com coragem e com a mesma fidelidade. Ora, a memória dos Kirishita não é apenas uma lembrança do passado, quer, acima de tudo, ser uma interpelação para o tempo presente. O seu testemunho desafia-nos a viver a fé com autenticidade e convida-nos também a apoiar os irmãos que sofrem e a confiar que, mesmo nas trevas da perseguição, Cristo continua a ser a luz que não se apaga. Esta exposição que temos aqui na paróquia pretende também ajudar-nos a elevar o nosso olhar para os irmãos perseguidos de hoje, com a urgência da caridade e da nossa solidariedade fraterna. É neste contexto que a ajuda à Igreja que sofre desempenha um papel fundamental. Através de projetos de apoio a comunidades perseguidas, esta fundação não só garante a ajuda material e pastoral, mas também dá voz a quem, de outra forma, seria silenciado. A Fundação ajuda a Igreja que sofre, constrói igrejas, forma sacerdotes, oferece apoio às vítimas da perseguição religiosa e leva esperança a locais onde o nome de Cristo é um risco de vida. Se repararmos bem, a mesma pergunta que simultaneamente comporta o convite para caminharmos juntos na esperança, perpassa em cada uma destas imagens, destas fotos da exposição. De facto, como responderes ao apelo desafiante a missão e movimento? No século XVI, sabemos como São Francisco Xavier fez. Agora, compete-nos a nós saber e responder como vamos proceder. Estamos quase a chegar ao intervalo, mas antes disso, e até como aperitivo para aquilo que vamos escutar daqui a pouco, é importante lembrar que está em curso aqui em Portugal uma campanha de apoio aos cristãos em Gaza. Uma campanha de apoio às centenas de pessoas que continuam a viver na Paróquia da Sagrada Família e ao cuidado do padre Gabriel Romanelli, que escutámos no início do programa. São 500 pessoas, mais umas dezenas de crianças com deficiência e todos precisam de ajuda para a sobrevivência no dia-a-dia. Bom, nos próximos 40 segundos, bastam só 40 segundos, vai perceber porque é que um simples gesto seu de solidariedade pode fazer aqui toda a diferença. No meio da destruição, morte e sofrimento em Gaza, a Paróquia da Sagrada Família é o único lugar de esperança. Mais de 500 famílias estão ali abrigadas, tal como dezenas de crianças com deficiência. A situação é terrível e o padre Gabriel Romanelli, pároco de Gaza, pede a ajuda da Fundação AIS. Está nas nossas mãos a vida de todas estas pessoas. Por favor, ajude-nos a ajudar. Ligue-nos para o 217-544-000 ou visite-nos em fundacal-ais.pt. E
E da urgência da ajuda para a paróquia da Sagrada Família em Gaza, vamos agora até terras da China, vamos até à Diocese de Macau, vamos ao encontro do nosso correspondente, o jornalista José Miguel Encarnação. Todas as semanas ele conta-nos sempre uma história da vida ou uma notícia relevante da vida da Igreja desta região do globo. Embora Macau esteja a mais de 9.000 quilómetros de distância de Roma, os fiéis católicos do território têm-se unido em oração pela recuperação do Santo Padre. O Papa Francisco, desde a sua eleição, foi sempre muito acarinhado pelos fiéis de Macau e também de Hong Kong e por muitos na China continental, que se revêem no Papa e no que tem sido a sua luta para que também as periferias, e não se pode deixar de dizer que a China é uma periferia no que respeita à Igreja Católica, para que também as periferias sejam cada vez mais ouvidas no seio da Santa Sé. Aqui em Macau, principalmente ao domingo, após a celebração das missas dominicais, tem sido sempre rezada a oração pela recuperação do Papa Francisco e também os jovens se têm unido para que esta onda de solidariedade e de querer pelo bem do Papa se concretize com mais alegria e que este seja um período também ele de união entre os fiéis e não de lamento, de lamúria, pois todos acreditam que o Santo Padre irá recuperar ou pelo menos irá ficar minimamente desperto para continuar a dirigir e a liderar os destinos da Igreja Católica. Foi o José Miguel Encarnação, o nosso correspondente em Macau, na China, e assim chegamos ao fim da primeira parte do nosso programa. Na segunda parte vamos então focar a nossa atenção no jubileu dos cristãos perseguidos que decorreu a 29 e 30 de março em Aroca e nas palavras, no testemunho do padre Gabriel Romanelli, que está em Gaza. Mas na segunda parte vamos também continuar a escutar o bispo de Maiduguri, na Nigéria, que é a nossa grande entrevista, e vamos ainda recordar a proposta de oração da Fundação AIS para esta quaresma. Muitos assuntos ainda para depois de um breve intervalo. Até já! Nous leur disons merci pour ce qu'ils font déjà et nous pensons qu'ils vont continuer à nous soutenir, à soutenir nos séminaires pour la plus grande gloire de Dieu. La vocation est un mystère, la vocation vient de Dieu, c'est un projet de Dieu. Thank you to all our benefactors. Continúen con esta linda misión de ayudando a la Iglesia en lugares tan sufrientes. Щиро дякую всім вам, що ви є на хресній дорозі, допомагаєте нам нести наш хрест. We are trying to be Jesus. Through your help and support, we are able to bring the gospel to the people. Thank you so much. May God bless you. You are giving us hope and you are putting a smile in our faces. Thank you so much.
giving us hope and you are putting a smile in our faces. Em pleno século XXI existem pessoas comuns, pessoas como nós, mas que arriscam a vida pela fé. São autênticos heróis. Todos os dias, homens, mulheres e às vezes até crianças enfrentam a violência, enfrentam o próprio medo para se manterem fiéis ao que é mais importante. Eles merecem o nosso maior respeito. A Fundação AIS existe para eles, para todos eles, para cada um deles. ب7 نيسان 2014 انقتل أبونا فرانس على إيد الجهاديين قبل ما يطلعوا من حمص بكم يوم. كان هو الراعي الحقيقي اللي ما تخلى عن رعيته. هو كان بالنسبة لنا أخ كبير ومعنا دائما، وكان بالنسبة له كل شخص لحاله هو شخص مهم. وإلى الأمام. إلى الأمام، الكلمة لساتنا لهلأ عم نسمعها كان يقلنا إياها أبونا فرانس. وقت كنت صغير مراهق كنت عايش بمدينة حمص. كان أبونا فرانس ياخذنا مسيرات على جبال وادي النصارى. علمني أبونا فرانس افرح بإيماني، وكان دائما يحمسنا لنكمل طريقنا لنعمل حياة أفضل لإلنا وللي حوالينا. بدون ما نخسر إيماننا. حتى جيرانه الإسلام اللي ضلوا حد الدير ما تركهم، كان يقدم لهم أي شيء بيقدر عليه من أكل ومأوى. لما بلشت الأزمة بال2011 اجتني فرصة لسافر برات سوريا، وكنت رح سافر، بس أبونا فرانس ألهمني وضليت وصرت متطوع بخدمة إخواتي السوريين. بتحب يكون أكثر هذا الشيء أو عادي؟ إلى الأمام، كلمة إلى الأمام صار لها معنى ثاني بالنسبة لي. رجاء أبقوا مع المسيحيين بسوريا وساعدونا ليبقى الأمل والإيمان عايشين عند الناس اللي خسرت كل شيء، عشان يعرفوا إنه الله ما رح يتخلى عنهم مثل ما عمل أبونا فرانس. Está a tornar-se cada vez mais difícil para os cristãos de todo o mundo praticar e viver a fé. Em muitos lugares, os nossos irmãos e irmãs sofrem pelo seu amor a Cristo. A missão de ajuda à Igreja que sofre é construir uma ponte de amor que permita que a Igreja que sofre e é perseguida testemunhe a sua fé, inspirando aqueles que a ajudam.
Hoje, a Ajuda à Igreja que Sofre, ou AIS, apoiando mais de 5.000 projetos anualmente em mais de 145 países. Hoje em dia é necessária muita desta ajuda no Médio Oriente, onde a presença cristã enfrenta uma ameaça existencial. Lá e por todo o mundo, a AIS apoia a construção e a reconstrução de igrejas e onde as comunidades católicas se reúnem para prestar culto, rezar e serem fortalecidas na fé. A AIS apoia anualmente mais de 12.000 religiosas, ajudando-as a viver a sua vocação. A AIS também contribui para aqueles sacerdotes que mantêm viva a fé nas suas comunidades. Todos os anos, a AIS apoia a formação de aproximadamente 13.000 destes futuros padres por todo o mundo. A AIS apoia a tradução, impressão e distribuição de mais de 51 milhões de cópias da Bíblia para crianças em 190 línguas. A AIS recebe pedidos de ajuda não só para livros, mas também para estações católicas de rádio e de televisão. A cruz, o sinal da promessa de Deus, tem guiado o trabalho pastoral da Ajuda à Igreja que Sofre. É a cruz que também tem inspirado os benfeitores da AIS a ajudar aqueles que não conseguem levar as suas cruzes sozinhos. Eles estão a ser testados na fé. Nós estamos a ser testados no amor. No início do programa nós escutámos o padre Gabriel Romanelli, que está na paróquia da Sagrada Família em Gaza e que foi um dos protagonistas do jubileu dos cristãos perseguidos que a Fundação AIS organizou em Aroca no fim de semana de 29 e 30 de março. Nós já vamos comentar as palavras deste sacerdote, mas antes disso, claro, é preciso saber, Catarina, como é que correu esta iniciativa, mais esta iniciativa da Fundação AIS no norte de Portugal. Bom, Paulo, correu muito bem, foi de facto extraordinário, não só pelo impacto que teve, portanto, por durante este jubileu dos cristãos perseguidos, mas também pela simpatia, não é, com que fomos acolhidos em Aroca, não é, Vila de Aroca, e aproveito, Paulo, para deixar aqui o meu agradecimento à Câmara Municipal de Aroca por todo o apoio que deu, toda a disponibilidade que teve, e também a todos os que estiveram também envolvidos nesta organização, em particular o nosso amigo José Cerca, que foi de facto inexcedível e que foi fundamental para que esta iniciativa decorresse. Mas também, Paulo, para além de tudo isto, também o impacto que este jubileu dos cristãos perseguidos teve no país, isto porque saíram várias notícias sobre este fim de semana e, além disso, tivemos também a transmissão em direto da missa através da RTP1, o que podemos dizer, Paulo, que acabou por chegar praticamente a todo o país a partir de Aroca. Exatamente. A intervenção do padre Gabriel Romanelli, que está em Gaza, então, foi muito importante, mas houve também um outro depoimento de um padre da Nigéria. Sim, foi o padre Simon Ayubu, que é um padre nigeriano que está a viver já há vários anos em Portugal e que, de facto, também nos deu um testemunho muito significativo do que é ser cristão neste país, que é a Nigéria, que, como sabemos, é muito difícil, é muito duro ser-se cristão neste país de África, como temos falado aqui tantas vezes no nosso programa, inclusive começámos hoje o nosso programa a falar sobre a Nigéria, não é? Exato. Mas hoje nós vamos então centrar mais a nossa atenção nas palavras do padre Romanelli e apenas numa parte da sua intervenção, porque não teríamos tempo útil, digamos assim, para o fazer num programa só. Mas, em síntese, Catarina, quais podemos dizer que foram as linhas de força da mensagem da intervenção do padre Gabriel Romanelli? Bom, Paulo, nós podemos dizer que, de facto, em síntese, o mais importante, ou aquele desafio que ele nos deixou na sua mensagem, foi, de facto, pedir a todos os portugueses, a todas as pessoas de boa vontade no mundo, para rezarem pela paz na região de Gaza, na Terra Santa, portanto, para rezarem e para ajudarem, porque a vida é muito difícil, portanto, a situação é extremamente difícil nesta zona do globo, portanto, e nós sabemos, e o padre Romanelli diz-nos isso, que a vida já era muito difícil antes e agora, com a guerra, tornou-se ainda muito mais difícil, como é óbvio. O padre Romanelli pede então que rezemos pela paz em Gaza, pede que rezemos pelo fim da guerra, mas tem também um pedido concreto, o da libertação de todos os reféns e de todos os prisioneiros. Sim, Paulo, ele pede-nos na sua mensagem para rezarmos então pela libertação de todos os reféns, de todos os prisioneiros, para que se possa então chegar de facto a um acordo de paz efetivo para esta região. E pede também, Paulo, claro, ajuda humanitária para os mais de 2 milhões de pessoas que vivem na faixa de Gaza, para que estas pessoas possam sobreviver. Portanto, ele diz-nos que a situação no terreno é dramática e diz-nos ainda também que embora
a maioria destes 2 milhões de pessoas continuem a viver na faixa de Gaza, em Gaza, a verdade é que estas pessoas perderam tudo, não é? Portanto, elas perderam, para além das suas casas, perderam os seus empregos, perderam os seus locais de trabalho, os próprios locais onde trabalhavam, perderam as escolas dos seus filhos, perderam os seus bens e muitos deles, Paulo, neste momento estão totalmente desesperados. Exatamente. Obrigado, Catarina. Vamos já então ao encontro do padre Romanelli, que está em Gaza, na paróquia da Sagrada Família, mas antes disso, é importante escutarmos também o bispo do Porto, Dom Manuel Linda. Ele não pôde estar presente em Aroca por motivos de agenda, mas fez questão de enviar uma mensagem para sublinhar a relevância desta iniciativa da Fundação AES na Diocese do Porto e a importância também da mobilização de todos em favor dos cristãos perseguidos no mundo. Há tempos, a Fundação Ajuda à Igreja que Sofre pediu-me para celebrar aqui na Diocese do Porto, concretamente na tão simpática vila de Arouca, o Jubileu dos Cristãos Perseguidos. Infelizmente, não é possível eu participar por motivos de agenda, de compromisso que já tinha, mas associo-me plenamente e de coração, por intermédio desta mensagem e não só, a esta celebração, até porque ela representa a primeira neste género em Portugal. Pois o cristianismo é a organização mundial, chamemos-lhe assim, mais perseguida em qualquer parte do planeta Terra. Há tanta gente que não entende esta religião do amor e, portanto, muitos cristãos têm de viver escondidamente. Não só não podem passar a Porta Santa, como até têm de esconder exteriormente aquilo que é a sua convicção profunda. Passamos nós a Porta Santa. Eles também a passam tantas vezes de outra forma, a porta da eternidade, porque o seu martírio os projeta diretamente para a grande habitação de Deus. Nós lembramos-nos, solidarizamos-nos com eles, rezamos por eles e colhemos também o seu exemplo de fortaleza. Então, que este jubileu dos cristãos perseguidos seja uma forma também de nos dar ânimo a nós os que vivemos em liberdade, para que, como eles, possamos testemunhar Cristo em qualquer circunstância da vida. E este é o verdadeiro jubileu. Foi Dom Manuel Linda, bispo do Porto, que, não tendo podido estar presente em Aroca, enviou esta mensagem então para dizer que está de coração com a Fundação AES na sua missão de ajuda aos cristãos perseguidos no mundo. E num dos lugares onde essa ajuda é mais necessária é precisamente em Gaza, na paróquia da Sagrada Família, onde vamos encontrar então o padre Gabriel Romanelli. Mas ajudar estes cristãos como? O próprio padre Romanelli vai nos dar agora a resposta. ¿De qué manera ayudar? A mi modo de ver, para ustedes en Portugal o para todas personas de buena voluntad, lo primero es rezar a la Virgen, Nuestra Señora de Fátima, a quien le tenemos muchísima devoción, y rezamos el rosario todos los días con los niños, con la gente adulta delante del Santísimo, y rezamos después de cada misterio la oración del ángel: oh Jesús mío, perdona nuestras culpas. Le pedimos por la paz. Dios quiera que verdaderamente llegue la paz, el final de esta guerra. Después, en segundo lugar, convencer a todo el mundo que un día más de guerra no va a solucionar, va a empeorar las cosas. Nosotros pedimos por la liberación de todos los rehenes, de los prisioneros, que se llegue a un acuerdo y cuanto antes mejor, que la ayuda humanitaria consistente, más de 2 millones de personas que vivimos aquí, y la gran parte perdió todo, perdió la casa, perdió trabajo, perdió el lugar de trabajo, la escuela de sus niños, sus casas, sus bienes. Muchos están desesperados, es una vida miserable la que mayor parte de la población está sufriendo, y esa tensión se siente evidentemente en toda la Tierra Santa. Por lo tanto, difundir el mensaje de paz. Ciertamente que la paz va a ser complicada, pero no es imposible. Y en tercer lugar, la ayuda incluso humanitaria que pueden hacer. En este momento me parece que lo más concreto es por medio del Patriarcado Latino de Jerusalén. En la página oficial del Patriarcado hay un llamado del cardenal Pierbattista Pizzaballa
La página es lpj.org. Cuando abren, ahí hay un llamado, una PIL, y ahí están distintas maneras de ayudar materialmente, porque, como les digo, gracias a la Iglesia Católica es que pudimos ayudar y seguimos ayudando a miles y miles de familias, siendo un instrumento de paz, ya que la caridad hacia todos, la caridad en el orden espiritual, que es el más alto grado de caridad, la caridad existencial, mostrándose cercano a todo aquel que sufre, sea palestino, israelí, judío, cristiano, musulmán, druso, incluso que sea ateo, y la ayuda material a todo el que verdaderamente que necesita, a todo pobre, como es la situación en Gaza, es una situación de pobreza extrema. Es un modo eficaz de mostrar la misericordia de Jesús, de la Virgen, a todo el mundo. Bueno, muchísimas gracias, y que nosotros podamos consolar a Jesús que sufre en la persona de nuestros hermanos. Foi o padre Gabriel Romanelli na intervenção no jubileu dos cristãos perseguidos da Fundação AIS em Aroca, tema que regressaremos, claro, na próxima semana. E deixo aqui uma nota, nós vamos ter na próxima semana também uma declaração muito significativa do padre Simon ao nosso programa sobre o rapto no passado dia 4 de março do padre Silvestre Okchukwu, que era seu familiar e amigo. Bom, já na reta final do programa de hoje chegamos à grande entrevista em que procuramos dar voz a figuras de relevo da Igreja, desta Igreja que é tão perseguida nos dias de hoje. Nós temos estado aqui a seguir desde há algumas semanas, o nosso convidado tem sido Dom Oliver Doem, o bispo de Maiduguri, uma diocese situada no norte da Nigéria. Hoje, e a entrevista, atenção, está mesmo a chegar ao fim, hoje o bispo vai lançar como que um apelo para que a Europa regresse às suas raízes cristãs e vai deixar também um agradecimento a todos aqueles que têm ajudado a Igreja da Nigéria no apoio às vítimas do terrorismo. E uma das instituições que ele vai destacar é precisamente a Fundação AIS. Now, we have also those who have come back and were living in their own communities, but they have little or no food to eat. So we still have to struggle and take relief materials to them, especially food items. And it has not been easy, but God has never let us down. Our Mother Mary has never let us down. You know, things are generally difficult with people. So you don't go everywhere and begin to get money. But we have some people who have been very supportive, especially as to the church in need. Missio, to some extent, has been helpful. And then, of course, there are some of my friends, some in dioceses in America and even here in Europe, where when I come out like this and I meet one or two bishops, and then they can offer some assistance. Now, one of the ways in which this crisis has, positively impacted on our people is that it has opened the doors for my priests to move out and go for further studies and even go on mission in some places. As I'm talking to you, I have 5 of my priests who are in Italy, 5 of them. I have 2 in Germany, I have 1 here, and I have about 4 or so in America, and I have them in other places. And it is because one of the major reasons for that is my devotion to our Mother Mary. Because when I come out like this, I will definitely go back home smiling. Because one bishop or the other will promise, okay, send us one of your good priests. So that's how our Mother Mary has been assisting us. Foi Dom Oliver Doem, na grande entrevista aqui no nosso programa, uma entrevista que é da responsabilidade dos nossos colegas da Fundação Euquemami. Na próxima semana, e a entrevista mesmo a chegar ao fim, o Bispo de Maiduguri vai lembrar que é mesmo muito importante toda a ajuda aos cristãos perseguidos. É um desafio que nos chega da Nigéria, de uma das dioceses mais marcadas mesmo pela violência contra os cristãos. So first of all, let us support the persecuted Christians. Is very important. For those of us who are not persecuted in one way or the other, and if we have the means, we support those who are being persecuted, because it's the same body of Christ. We are all the members of Jesus' body.
Já na reta final do programa de hoje, é preciso lembrar que já finalmente começou, a fase do preenchimento e entrega das declarações do IRS e que este ano é possível e desejável fazer a consignação de 1% do IRS e que podemos fazê-lo com a Fundação AIS, para que a Fundação AIS tenha mais meios para ajudar mais cristãos perseguidos no mundo. No ano passado, recordo, essa ajuda foi para o massacrado povo de Cabo Delgado, no norte de Moçambique. É verdade, Paulo. O ano passado, a Fundação AIS recebeu aproximadamente 121 mil euros de consignação do IRS e esse valor foi então integralmente enviado para a Diocese de Pemba para ajudar então a ajuda de emergência para os deslocados de Cabo Delgado, as vítimas do terrorismo de Cabo Delgado. E aproveito, Paulo, para deixar aqui uma vez mais o agradecimento a todos os que estão lá em casa, a todos os nossos benfeitores e amigos que nos ajudaram com este apoio direto aos refugiados em Cabo Delgado e pedir que este ano, se possível, que voltem a fazer então esta consignação para a Fundação AIS para podermos continuar, de facto, a ajudar a Igreja que sofre em tantos e tantos países do mundo, Paulo. É isso mesmo, fica aqui o desafio. Vamos agora ver uma pequena peça que elaborámos por si sobre esta importância de ajudar os cristãos perseguidos também quando preenchemos a nossa declaração de IRS. 505-152-304. A sua declaração de IRS salva vidas. Vidas de cristãos perseguidos, homens, mulheres e crianças traumatizados pela guerra, pela brutalidade do terrorismo. Com a sua ajuda, no ano passado a Fundação AIS apoiou muitos dos deslocados de Cabo Delgado em Moçambique. Este ano, ao doar 1% do seu IRS, permite que a Fundação AIS duplique a sua ajuda. Onde há sofrimento e dor, também há sempre o consolo e a esperança de um padre, de uma irmã, de um catequista. Quando preencher a sua declaração, assine de cruz 505-152-304. 505-152-304. Lembre-se dos que sofrem. O mundo ignora-os. A Igreja acolhe-os. Ajuda a aliviar a cruz dos cristãos perseguidos. E assim, mobilizados para ajudar os cristãos perseguidos através da consignação de 1% do nosso IRS, chegamos praticamente ao fim do programa de hoje. Falta apenas um convite à oração. Porque estamos na Quaresma, importa lembrar que a Fundação AIS tem, para quem o desejar, uma proposta de meditações a partir das visões da beata Ana Catarina Emmerich, visões que inspiraram o filme A Paixão de Cristo. É isso mesmo, Paulo, e de facto temos uma proposta, um convite para todos os nossos telespectadores, para todos os nossos amigos e benfeitores, portanto, todas as pessoas que estão neste momento a ver-nos, se quiserem acompanhar-nos e rezar durante esta Quaresma com a Fundação AIS. E então, Paulo, diariamente temos na nossa página de internet, em fundação-ais.pt, temos então uma meditação sobre os últimos momentos de Jesus, desde a última ceia até à sua morte na cruz. E fazemos então, a partir destas visões, destes certos, das visões de Ana Catarina Emmerich, que, como o Paulo disse, acabou por inspirar o filme de Mel Gibson, A Paixão de Cristo. É isso mesmo, fica aqui o desafio. Vá à página da Fundação AIS na internet, em fundação-ais.pt, e junte-se a nós, rezando também nesta Quaresma e lembrando o sofrimento dos cristãos perseguidos no mundo. E assim, e em modo de oração, chegamos ao fim do nosso tempo. Todas as semanas nós marcamos encontro aqui porque há uma igreja que precisa da nossa ajuda. Lembro que todas as notícias, tudo o que diz respeito à missão, ao trabalho, ao dia-a-dia da Fundação AIS está sempre disponível para leitura, para consulta na nossa página na internet. Resta-me agradecer a colaboração da Catarina, diretora da AIS em Portugal, assim como de todos os que ajudaram a produzir, a editar e a levar até si este programa. Despeço-me com amizade. Até à próxima semana, se Deus quiser.